Aleluia. Aleluia. Deus é bom? Sempre bom. Que coisa boa poder exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre, do nosso Redentor, daquele que voltou para o Pai, mas ele disse: eu voltarei. Eu voltarei para buscar vocês, a minha igreja, a minha noiva. Em breve Jesus vem, amém? Em breve Jesus vem me buscar. Você pode dizer isso para alguém? Em breve Jesus vem. Isso. Enquanto ele não volta, nós vamos continuando fazendo a obra dele aqui na terra, amém? Vamos continuando pregando a palavra, vamos continuar adorando, vamos continuar, sabe, sendo um canal de salvação, de cura, de libertação para a vida, sendo uma fonte de vida para pessoas. Quantos aqui desejam ser uma fonte? Isso. Nós vamos continuar sendo essa fonte de vida para pessoas. Nós vamos continuar no meio desse deserto estranho, que é o mundo, sendo uma fonte para que as pessoas venham e bebam da água que é Cristo, que jorra dentro de mim, de dentro de você. Amém? Pode se sentar no seu lugar nessa tarde, glorificando o nome do Senhor. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Alegria poder ter uma equipe tão incrível de adoração, de louvor ao Senhor, que ama, que proclama o nome do Senhor, que adora com intensidade e verdade. Está feliz de estar aqui nessa tarde? Amém. Nosso culto está sendo transmitido, a palavra é transmitida. Você de casa também se prepare para receber a palavra de Deus nessa tarde. E falando sobre ser fonte para pessoas, nessa tarde eu quero compartilhar uma palavra com você. O tema é as fontes da vida. As fontes da vida. Nós vamos meditar brevemente em alguns textos aqui. E eu quero ser um canal de Deus para a sua vida, para fortalecer o seu coração, para fortalecer a sua mente, para redirecionar, para te ajudar e te fortalecer em Deus. Amém? Que eu seja esse canal de Deus na sua vida. Embora você vai ouvir a minha voz, mas a palavra é de Deus. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no texto de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Provérbios 4, 20. Se você quiser anotar alguns pontos dessa mensagem, vai ser bem interessante. Uau, eu estou pregando no último culto das 17 de 2020. Aleluia! Isso é tudo muito significativo para nós. Glória a Deus. Provérbios 4, versículo 20. Todos acharam? Amém. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o seu ouvido. Não as deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, meu Deus, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, dele procedem as fontes da vida. Amém? Até o versículo 23. Na versão NVI diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Do seu coração depende toda a sua vida. Então nós vamos aprender sobre algumas fontes da vida. E a palavra de Deus, ela nos ensina a respeito das fontes, das quais transborda a água viva para a nossa saúde espiritual. Para isso, a sabedoria de Deus nos aconselha a guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração acima de tudo. Pastor, eu tenho que fazer uma poupança, como foi ensinado aqui hoje de manhã, reserva financeira, sobre coisas que nós aprendemos nesse ano diferentão aí de 2020. Tenho que fazer reservas financeiras, eu tenho que guardar muitas coisas, eu tenho que guardar o meu ouvido, isso, nós temos que guardar muitas coisas. Temos que guardar dinheiro, temos que abençoar pessoas também, mas, sobretudo, o que nós devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Tudo que você vai fazer, você vai depender do seu coração para isso. Você precisa guardá-lo, guardar no Senhor.
Querido, o coração, ele é o centro da vida. Diga comigo, o coração. Diga mais alto, o coração é o centro da vida. É dele que procedem as fontes da vida. É nele que também nasce a fonte do mal. As fontes da vida procedem do coração. Mas as fontes do mal também procedem do coração. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração. O coração, ele pode produzir vida, mas ele pode produzir o mal também. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Eu vou te ensinar como você guardar o seu coração. Eu gostaria de ler o texto de Provérbios, Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Coloca na tela aqui, por favor, para a gente ler com a igreja. Guarde isso, o coração, ele é o centro da vida. Dele procede as fontes da vida. É nele também que nasce as fontes do mal. Marcos 7, 21 até o 23. Vamos lá? 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Você conseguiu perceber que em Provérbios 4, 23, nós vimos que o nosso coração, ele é fonte de vida. Nós precisamos guardar, porque dele procede toda a fonte de vida, mas dele também procede toda a fonte e toda a raiz de males. E nós precisamos guardar o nosso coração. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Hoje de manhã nós cantamos uma canção, no final da pregação do pastor Bruno, das sete coisas inesquecíveis que aprendemos em 2020. E no final da palavra, nós cantamos aquela canção. Me ajuda aí a lembrar. Aquela parte. Ganhar o mundo e perder a mim. Está no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Você entende? Por quê? Do coração também procedem as fontes do mal. As fontes malignas, todos esses males que nós lemos, toda a carnalidade, soberba, tudo aquilo que nós lemos, calúnias, devassidão, imoralidade sexual, todas as coisas, tudo isso procede de dentro. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha ali o versículo 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, pode ir de novo. As cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Peraí, pastor, então eu achei que era vinha do diabo. Então eu pensava que era o diabo que fazia eu fazer essas coisas. Você entende que o diabo, ele é parceiro das carnalidades? Ele é parceiro da natureza caída do homem. Ele se faz da carne do homem para poder incitar desejos, trazer maus pensamentos, mas tudo vem de dentro, brota de dentro, e você decide fazer ou não. Posso falar uma coisa que vai te assustar? Você vai ficar meio chocado. Eu posso descer desse altar, parar no boteco e encher a cara de cachaça. Você pode fazer isso. Brotou de dentro o mal. Não foi o diabo que fez eu descer e viver uma vida de engano e sair, parar escondido e encher minha cara, beber, dar escândalo, fazer tudo quanto é sorte de miséria. Eu posso fazer isso. Mas no final das contas, o que vale? Eu quero fazer isso? O pensamento, o desejo, a vontade veio. De levantar uma calúnia de alguém, de trair a minha esposa, trair o meu marido, de falar, fazer uma besteira. Brotou de dentro, veio. O diabo, ele traz tentações, traz sim. Mas no final das contas, no final do dia, quem decide pegar, acatar sugestões, somos eu e você.
Não dá para correr, não dá para pôr culpa no diabo e sair correndo. Não dá para pôr culpa em Deus e sair correndo e falar, Deus, foi você ou o diabo, porque eu estou isento dessa parada aí. A verdade, querido, é que desde o Éden, a gente vem arrumando um culpado para as nossas questões, arrumando um culpado para as fontes malignas, a fonte da maldade que brota de dentro da gente mesmo. E a religião cooperou muito tempo para isso. Porque a culpa sempre foi da igreja. A culpa sempre foi do líder espiritual. A culpa sempre foi. Adão, ele arrumou logo o seu escape. Onde tu estás? Foi a mulher que o Senhor me deu, tá claro. Eu me arrumo um canguiço desse, que me faz pecar um troço desse, e vem perguntar onde eu estou. Nunca saio daqui, eu estou no mesmo lugar. Você me arruma um trombolho, uma Tati quebra-barraco, que trouxe um negócio ruim para comer, eu comi, e me lasquei. A culpa é sua. Ele descaradamente culpou Deus. Sendo que ele tinha a escolha. Porque Deus, querido, o amor de Deus é um amor que liberta, não é um amor que aprisiona, não. Seria fácil eu subir aqui e falar assim, se você cair na carnalidade, se você cair no pecado, Deus vai pôr um câncer em você, Deus vai pegar e vai matar seu filho. É fácil colocar medo no povo. Mas a verdade é que desde o Éden, Deus, ele nos fez para o louvor da sua glória e ele nos liberou para ter um relacionamento de amor, porque quem ama liberta, não aprisiona não com medo. Quantos de vocês aqui estão servindo a Deus há tantos anos porque morre de medo de ir para o inferno? Porque morre de medo de passar fome, porque morre de medo de Deus permitir, não, Deus vai fazer o meu carro bater, Deus vai... Cara, que Deus é esse que ensinaram para você? Qual é? Deus é um Deus de amor. Ele é justiça também, nós sabemos disso. Nós somos filhos de Deus. Mas entenda que o relacionamento que eu e você temos que ter com Deus é um relacionamento de amor. E Deus nos ama tanto que Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E não é coisa de futebol. Árbitro. Futebol. Livre-arbítrio. Isso é poder de escolha, poder, liberdade para seguir o caminho que tu quiser. Eis que coloco diante de vós a bênção, a maldição, a vida e a morte. Sabe? O bem e o mal, o que tu quer? O que você vai escolher? Se você olha desde o Velho Testamento, as pessoas sempre escolheram os caminhos que elas quiseram. Deus tem um plano, Deus tem um propósito maravilhoso. Sabe? Você pode escolher o que você quer, você pode ir para onde você quer, escolher o caminho que você quer, o Deus que você quer servir, fica à vontade. Mas talvez os atalhos que você pegou não tem proteção, não tem graça, não tem favor, não tem misericórdia, só tem Satanás querendo esmurrar tua cara. Mas nos caminhos de Deus tem obediência sim, tem renúncia sim, tem, sabe? Obediência e submissão à vontade de Deus, à palavra dele, mas tem graça, tem favor, tem misericórdia, tem livramento, tem longevidade de dias, tem mais de 3.000 promessas. Você entende, meu irmão? Então você tem livre-arbítrio. Por que você tem livre-arbítrio? Porque Deus ama você. Ele não pôs um cabresto em você. Ele te deu a liberdade de escolher a quem você quer servir, qual caminho você quer tomar para a sua vida. E aí está na hora da gente observar as fontes. Guarde, acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Porque dele procede as fontes da vida, mas procede as fontes dos males também. E nós precisamos guardar esse coração. O nosso coração deve ser guardado pela palavra de Deus. Será que você pode dizer isso para alguém? Fala, meu irmão, guarde o seu coração na palavra de Deus. Fala assim, é o esconderijo mais seguro. Pode falar, é o esconderijo mais seguro. Fala, a palavra de Deus é o esconderijo de Deus. Para que você seja bem sucedido nessa terra. Coloca na tela para mim, Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Só há uma maneira de não pecarmos contra o Senhor, de não desagradarmos ao Senhor, guardando a palavra dele, irmão. Protegendo o nosso coração, as nossas emoções com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o antídoto contra o pecado. É o antídoto contra as tentações do diabo. É o antídoto contra a maldade que brota de dentro de nós.
Todo dia, irmão, vem pensamentos e vontades de fazer besteira. Eu ia falar uma palavra aqui, mas eu estou ao vivo, não posso. Temos audiência. Mas todos os dias brota um negocinho ruim aí dentro, irmão. E se o seu coração não estiver guardado na palavra, você vai lá e faz. E você vai lá e pratica o mal. E tudo bem, eu sei que eu falei das fontes do mal aqui, eu li pecados de imoralidades, tantas coisas. Mas quantos males que brotam no coração da gente, quantas intenções, quantas coisinhas ruins, imperceptíveis, que brotam no coração da gente que a olho nu ninguém pode ver. Mas eu sei, o Espírito Santo sabe. Você sabe e o Espírito Santo sabe. Quanta maldade, quanta malignidade passa no seu coração. Quanto desejo perverso passa no seu coração. E aí o que a gente faz? Opa, amarrado. Já aconteceu isso aqui com alguém? Tem uns santos aí, gente. Um santo. Irmão, tem hora que vem um pensamento, uma sensação em mim que eu chego a fazer assim. Ô! Sai, capeta. Tá entendendo? Vem as fortalezas da mente, coisa, o maligno quer usar, mas, irmão, tá brotando de dentro. Tá entendendo? Não julgue muito pessoas que derramam morte com as palavras, porque, na verdade, a morte habita dentro delas. Seja paciente. Seja paciente com caluniadores, fofoqueiros, pessoas desprezíveis. Sabe que você consideraria a escória da sociedade? Seja paciente, porque existe uma fonte de morte dentro dessa pessoa. E o que ela vomita, falei vomita, desculpa. O que ela, coloca para fora é só o reflexo da morte que habita dentro. E a pior morte não é o que a pessoa causa no ambiente. A pior morte é aquela que vai destruindo a pessoa. Porque tem uma fonte amarga, tem uma fonte ali detonada ali dentro, que está produzindo morte. Ainda que ela jorre morte para fora, na verdade, essa fonte principal alimenta essa pessoa. Então a gente tem que ter paciência, irmão. Você é maduro na palavra, amém? Então tenha paciência. Respira, porque dá vontade de ir. Sabe a fonte? Jeová, segura minha carne, senão eu pulo no pescoço. Mas tenha paciência, irmão. Porque quem só põe morte da boca para fora é porque ele está morrendo aos pouquinhos e ele precisa encontrar a fonte da vida, que é Jesus, e ser liberto e ter toda a água da sua fonte purificada. Pessoas que não limpam a sua fonte, a fonte do seu coração na palavra de Deus, elas têm uma fonte contaminada, como se fosse o pinicão. Sabe o pinicão que ninguém suporta o cheiro? Passa perto, tu sai da frente, Satanás. Vai a 120 para você não sentir o cheiro do pinicão. Porque ninguém suporta o pinicão. Porque lá habita o quê? Só coisa fedida, irmão. Só coisa fedida. E ninguém suporta ficar perto. E uma fonte contaminada... Uma fonte contaminada, como um pinicão, uma estação, lugar de tratamento ali, tem mau cheiro, tem odor, ninguém gosta de ficar perto. É complicado, é difícil. Mas, tudo bem, o cheiro está ruim. Você consegue manter distância de pessoas com fontes contaminadas, mas ore por elas, irmão, e tenha paciência. Por quê? Para que Deus transforme essa fonte, para que essa pessoa alinhe o coração dela com a palavra e passe a brotar vida e não mais morte. Pare de se tornar vítima da vida, vítima de tudo, de todos, e se torne, como diz o nosso irmão em Cristo Augusto Cury, autor da própria história. Pare de ser vítima dos seus problemas e se torne autor da sua história. É bonito, gente. A minha adolescência toda eu li Augusto Cury. Eu fui muito ministrada por esse homem. E é verdade. Então tenha paciência. Sabe? Você está lidando com pessoas que têm todos os tipos de fontes. Fontes da maldade, fontes de morte, coisa ruim, coisa fedida, difícil ficar perto. Tenha paciência, vai, caminha, vai na sua. Procure purificar o teu coração, procure guardar o teu coração para que essas coisas não contaminem você. E caminhe.
Sobre tudo que você vai guardar em 2021, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Nós já vimos que do coração brotam as fontes da vida, mas as fontes da maldade. E no final do dia, você escolhe gerar vida ou gerar morte. Então, o seu coração deve ser guardado pela palavra de Deus. A palavra de Deus se torna gozo e alegria para o nosso coração. Olha só, nós podemos encontrar gozo e alegria na palavra de Deus. Jeremias 15:16. Coloca para a gente, por gentileza. Jeremias 15:16. Você pode encontrar contentamento, gozo, alegria. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Você pode encontrar gozo, alegria, fortalecimento, refúgio. Sabe, essa palavra, eu as comi, eu devorei a sua palavra, porque elas foram fontes, elas se tornaram fontes de gozo, de alegria para mim. Você consegue entender que a palavra de Deus é essa poderosa arma, essa poderosa sabedoria de Deus que lava a fonte do nosso coração? Eu não estou dizendo que o mal não vai vir sobre você, mas o mal vem, pensamentos maus virão. Mas se você guarda na palavra, encontra na palavra de Deus o refúgio, irmão, a palavra vai lavando a sua fonte. Toda aquela sujeira que tentou contaminar a fonte do seu coração, a palavra de Deus vai, sabe, tirando toda bactéria, toda sujeira, tudo aquilo que tentou contaminar você. Tudo aquilo que tentou infectar você para tirar sua alegria, sua inocência, sua paz. Se você guarda o seu coração na palavra de Deus, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você usa a palavra de Deus como esconderijo do teu coração, meu irmão, é forte isso. Você vai estar se lavando sempre. Sua fonte vai estar limpa sempre. Vai estar sempre, sabe, em tratamento. Coração sendo tratado pela palavra, escondido pela palavra. E o mal, vai embora. E a verdade é que a palavra do Senhor diz que a luz do justo... Quantos justos nós temos aqui? Fala amém, pastora. Porque a justiça não é baseada no que nós somos. É baseada no justo, Jesus. Que ele se fez justiça. Sabe, nós somos a justiça de Deus por causa de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a luz do justo ela é como uma aurora, que ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Todos os dias você está brilhando mais um pouquinho. E não é pele oleosa, é o brilho de Cristo na tua vida. Você entende? É Jesus brilhando em você, Jesus brilhando nos seus relacionamentos, Jesus brilhando no seu casamento, Jesus brilhando nas suas relações, no seu trabalho, na sua escola, por onde você vai, nos relacionamentos na igreja. Jesus brilhando. Como Jesus vai brilhando, como minha luz vai brilhando, pastora, quando a palavra de Deus vai lavando as fontes, vai lavando a fonte do seu coração, vai tirando toda a sujeira, toda a maldade, vai manifestando e imprimindo em você, o caráter de Cristo, essa luz vai brilhando. Quando terminar essa pregação, você está um pouquinho mais brilhoso. Está entendendo? Porque a palavra de Deus é esse esconderijo que guarda o nosso coração, que protege o nosso coração, que lava a nossa fonte, que tira toda a raiz de maldade. E nós começamos a brotar o quê? Vida, jorrar vida para pessoas. Nós começamos a florescer, a frutificar, e pessoas do nada começam a se aproximar e começam a comer dos frutos que nós estamos dando. Uau! Você, querido, é um oásis. Esse é o desejo de Deus, que você seja o oásis no meio do deserto. Existem pessoas lá fora morrendo e Deus conta comigo e com você, com a nossa fonte limpinha pela palavra, para que nós possamos ser água, querido, aos sedentos, para que nós possamos dar o alimento aos famintos, amados. É desejo de Deus. E a palavra diz que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos. Quantos filhos nós temos aqui? Filhos de Deus com a fonte limpa, coração purificado, mente purificada, transformada pela palavra. Aleluia! Quantas vezes alguém aqui na igreja já chegou para você e falou assim: poxa, muito obrigada por aquela palavra que você me deu. Muito obrigado por aquele conselho. Irmão, eu estava para fazer uma besteira. Deus te usou para me dar um conselho. Tua luz brilhando. Tua luz brilhando.
Você se tornando fonte limpinha, para que alguém possa chegar e, ó, matar a sede. Nós somos os agentes da cura. Nós não somos os agentes da maldade. Nós somos os agentes da transformação. Você é um agente do céu, meu irmão. O Espírito Santo de Deus conta contigo para ser uma fonte purificada, limpinha. Água limpinha, purificada pela palavra. Para que os sedentos venham e comecem a matar a sede na sua fonte. Porque ali tem Cristo, ali tem palavra, ali tem pureza, ali tem inocência, ali tem coração alinhado. Não, pode vir mesmo, pode vir. Amém, irmãos? O Senhor conta com você para isso. Graças a Deus. A palavra de Deus nos permite discernir os pensamentos e as intenções em nosso coração. Olha isso. A palavra de Deus nos permite discernir pensamentos e intenções no nosso coração. Põe na tela para mim, HB, ó. Hebreus 4:12. É porque é do jeito que eu penso. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Irmão, só a palavra de Deus pode fazer isso. Sua boca pode estar falando uma coisa, os seus gestos, o seu corpo pode estar falando uma coisa, mas só a palavra de Deus, ela pode julgar pensamentos e mostrar, apontar as intenções do seu coração. E é forte demais isso, irmão. A palavra de Deus, ela é o discernimento para as nossas vidas. O discernimento para o quê? Peraí, não basta fazer o certo. Eu tenho que fazer o certo com a motivação certa. Porque fazer o certo com a motivação errada é a mesma coisa de fazer a coisa errada. Você entende isso? Por isso que estudar no seminário é tão importante e libertador para as nossas vidas. Por quê, irmão? Porque lá no livro do Apocalipse, nós aprendemos em escatologia, lá no final do seminário, que existe um livro chamado Livro das Obras. E todas as obras que nós produzimos nessa terra têm peso de glória, de eternidade, de galardão. Só que essas obras vão passar por um teste. O teste do fogo, meu irmão. E o teste do fogo vai revelar intenções das obras. Então não é só fazer. É fazer com a intenção correta. Porque fazer a coisa certa com a motivação errada é a mesma coisa de fazer a coisa errada. Porque a palavra de Deus está lá dividindo juntas, medulas, julgando pensamentos e intenções do coração. Uma vez o pastor Bruno deu uma ilustração que foi incrível. Foi incrível. Há muito tempo atrás, anos até, talvez 8 anos, não sei. Mas ele falou o seguinte: eu posso muito bem chegar e servir essa água o Márcio, que está aqui na frente. Eu vi o Márcio assim, parecia que ele estava com sede. O homem, ele está morrendo. Eu acho que eu vou dar um pouco de água para ele. Aí eu vou e dou água para o Márcio beber. Aí o Márcio, deu a sede. E aí, beleza. Aí o que começa a acontecer na igreja? Um burburinho. Viu a pastora, que mulher misericórdia. Você viu a pastora, que mulher caridosa? Ela desceu do altar, ela percebeu alguém com sede na plateia. E ela foi e deu água. Água dela. Nem ficou com medo de pegar Covid. Nem sabe se o Márcio escovou os dentes. Escovou, Mickey? Que mulher caridosa. Uau! Aí começa o burburinho. Isso, incrível o que ela fez. E eu tô vendo. Aí meu peito dá uma estufada, porque eu gostei do comentário. Eu gostei do burburinho, eu gostei do que as pessoas falaram. E agora eu pego de novo o copo de água. Eu sou uma mulher caridosa, realmente eu sou incrível. Aí eu vou, Márcio, por acaso você não está com sede? Eu trouxe uma água para você. Aí ele, não, tá assim, eu vou beber. Ele bebe a água de novo. Só que o que mudou?
Eu servi a mesma água para o Márcio que estava com sede. Mas o que mudou foi a intenção do meu coração. Porque na primeira vez eu servi o Márcio pela necessidade do Márcio. Na segunda vez eu servi por minha causa. Eu servi porque o meu ego inflou desse tamanho e estava todo mundo comentando. Como a pastora é poderosa. E eu queria ser alimentada por essa carnalidade. E então a questão não é servir, é porque eu sirvo, com qual motivação eu sirvo. Porque tudo, irmão, que nós fazemos nessa terra, eu dei exemplo do copo de água fria, mas a Bíblia fala, se você der um copo de água fria a qualquer um dos meus pequeninos, você não ficará sem galardão. Até um copo de água fria tem galardão. Mas nós precisamos passar em revista diante do Senhor as motivações do nosso coração. Ai, pastor, então eu tenho que parar de servir, porque meu coração está todo errado. Não, peraí. Não é fazer a outra coisa errada porque você está agindo errado. Não, conserta. Vai diante do Senhor. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Sabe quando assento, quando me levanto. O Senhor conhece ainda a palavra nem se manifestou ainda. A palavra nem chegou na minha boca para sair, o Senhor já conhecia. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Algumas traduções dizem, Senhor, vê se na minha conduta alguma coisa te ofende e me guia pelo caminho eterno. Então você entende, irmão, que vai muito além da aparência. Vai muito além do fazer. A gente tem que fazer? Sim, se você é salvo, a salvação precisa ser evidenciada na sua vida através das boas obras. Porque foi para as boas obras que Cristo nos criou. Para que nós andássemos nela. Mas não é só o fazer. É o fazer do jeito certo. É o fazer com a intenção correta. É o fazer com o coração alinhado. Porque a palavra de Deus, ela continua lá. Sondando as motivações do nosso coração, dividindo juntas e medulas e mostrando intenções. Você consegue entender porque a palavra é tão poderosa? Porque a palavra de Deus é toda, sabe? Não tem quando você tem uma piscina e passa uma temporada de chuva e a água fica turva, a água fica totalmente verde e começa a dar bichos. E aí a água ela vai passar por um tratamento, eles jogam um produto lá e... Parece que a água nunca foi turva. Parece que a água nunca foi estragada, nunca teve bicho. Porque é limpa instantaneamente. Ela passa por um processo de decantação. É quase uma língua estranha. Decantas. E esse é um processo que eu conheço mais ou menos, porque tinha uma piscininha bacana em casa, quando a gente era criança. E quando chovia eu ficava louca, eu quero minha piscina de volta. E aí mamãe chamava uma pessoa que cuidava da água. E eu ficava assim, ó. Uau, cara, isso é muito incrível. E ele fazia uma mistura esquisita lá e... Para mim era como um efeito mágico, assim, sabe? E talvez o seu coração hoje pode ser a água de uma piscina depois de uma chuva. Turva. A água está verde, está estranha. Mas a palavra de Deus é essa mistura química que joga assim, ó. Desaparece os bichos, desaparece a sujeira, limpa tudo e a água fica cristalina de novo. Aleluia! A palavra de Deus limpa a nossa fonte, limpa tudo, irmão. Deixa a água branquinha, transparente de novo. A palavra é poderosa. E a palavra vem limpando, hein, meu irmão, de dentro para fora. Ela vai limpando a fonte. E quando a fonte é limpa, irmão, quando chega a sair em forma de serviço, atitude, generosidade e bondade, do lado de fora vai ficar tudo limpo também. O serviço, tudo aquilo que eu não faço por minha causa, eu faço por causa do outro. Porque a fonte está limpa. Eu passei o meu coração em revista diante do Senhor. Sonda-me, ó Deus, Salmo 139. Conhece, tu me sondas e me conheces. Versículo 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, percebe os meus pensamentos, ó. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim.
Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser. Uau! E me teceste no ventre de minha mãe. Deus te conhece do avesso, meu irmão. Você pode falar isso para alguém aí que está perto de você? Fala, irmão, Deus te conhece do avesso. Fala, é por isso que a palavra dele te limpa de dentro para fora. Uau! Deus conhece você sem máscara. Você pode falar isso para alguém que está perto de você? Fala, Deus te conhece sem máscara. E não é a máscara contra o Covid. É aquela outra máscara que às vezes a gente usa para impressionar as pessoas. Ele conhece. Porque ele formou o íntimo do nosso ser. E me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Algumas tradições falam, o Senhor me fez de uma forma assombrosa. Assombrosa. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Ah, não, já esquece essa parte aí, que vem a parte da carnalidade dele. Até o versículo anterior, ele foi espiritual e ele foi profundo. E vamos aprender até o 17 apenas. Até o 18 apenas. Não, até isso. Depois ele começa a dar lugar ao diabo. Tô brincando. Brincadeira. Mas Salmo 139 é um dos salmos. Essa parte que eu li para vocês é uma leitura que toda vez que eu penso nela e leio ela, me revira o estômago. Eu fico assim, ai meu Deus, ele conhece tudo. Sabe? E você já se pegou tentando impressionar Deus? Não, Deus, porque eu sou massa, né? Qual é? Eu sou obediente, eu sou exemplo para todo mundo. Eu tiro 10, Senhor. Sabe a prova? Eu tiro 10. Comportamento, vestimenta, eu sou massa, Senhor. Mas o que a palavra de Deus revela não é aquilo que está do lado de fora, é aquilo que está dentro que precisa sair. Ela purifica. Por isso que, querido, é muito difícil sozinhos, eu e você, nós nos arrependermos de coisas que às vezes a gente nem sabe que tem dentro da gente. Tem tanta porcaria na fonte que a gente às vezes nem se convence. Eu vi uma vez que, você vai rir um pouco, mas diz que orgulho é como mau hálito. Todo mundo sabe que a pessoa tem, menos ela. Orgulho é como bafo. Vou falar bem no popular. Todo mundo sabe que a pessoa tem, menos ela. Mas essa história acabou, porque as máscaras chegaram. Eu tinha que fazer esse apendicite, como disse o pastor Bruno. Agora tem pessoas provando seu próprio veneno. Meu Deus, me perdoe por falar isso. Mas ok. Vamos voltar para a revelação da palavra. Mas, orgulho, vamos voltar para o orgulho. Existem alguns tentáculos, existem algumas estruturas que mantêm o orgulho de pé. Egoísmo, a soberba, vitimismo, o complexo de superioridade como o complexo de inferioridade. São tentáculos das pernas do orgulho, que sustentam o orgulho no coração de uma pessoa. E às vezes é muito difícil a gente sozinho chegar... Cara, eu sou um cara orgulhoso. Cara, eu sou uma mulher orgulhosa. Eu não aceito ajuda. Eu acho que eu sou melhor do que todo mundo. Muito difícil uma pessoa chegar a reconhecer isso. Mas graças a Deus, que a palavra de Deus purifica a nossa fonte, o nosso coração. E você tem um espírito da verdade que mora dentro de você. E ele fala, isso não está legal. Quantas e quantas vezes você foi tomar uma atitude e você ouviu uma voz interior dizendo assim, você é descarado, falso, é mentira.
Aí você ficava assim, ali sustentando a mentira do lado de fora, sabe? Mas por dentro, a voz estava lá, chamando você de falso, de duas caras, de mentiroso, de caluniador. É tenso. Esse é o Espírito da verdade colocando um espelho bem na cara da gente, dizendo, você precisa mudar. Você precisa modificar seus pensamentos. Opa, Tá vendo? Você está ficando muito tempo longe da palavra. Você está fazendo isso porque você está esfriando. Sua vida de oração está esfriando. Sua leitura da palavra está esfriando. Sua intimidade comigo está esfriando. Sabe? E muito dificilmente uma pessoa vai reconhecer, mas o Espírito Santo, querido, ele trabalha não para matar a gente, mas para gerar vida na gente, para limpar a fonte do nosso coração, para que então a gente possa manifestar a vida de Deus, a vida do Espírito para as pessoas. E às vezes é difícil chegar, até como líderes espirituais, como discipuladores, é difícil chegar e tocar na ferida. É difícil chegar e falar assim, irmão, você é soberbo. Você precisa se arrepender disso aí. Porque no discipulado, no caminhar junto, a gente vai conhecendo a pessoa. Só que, irmão, tem situações e pessoas que não assumem de jeito nenhum, já são assim desde sempre. E o que a gente faz com isso? O que você faz? A gente precisa ir diante do Senhor, irmãos, todos os dias diante do Senhor. Senhor, me fala o que está errado. É isso que o salmista, no Salmo 139, está dizendo para a gente. Porque se alguém de fora falar assim, você é um soberbo, você é um orgulhoso, você está fazendo isso e isso por causa disso e disso, mas está tudo errado. Você vai pular dessa altura, vai falar que o pastor está com capeta e vai embora da igreja e vai abandonar Jesus. Você entende que não é tão fácil assim um confrontamento? Mas nós precisamos, irmãos, para facilitar o serviço pastoral, aleluia. Nós precisamos chegar diante do Senhor e falar, Deus, tira o lixo. Tira o lixo daqui de dentro. Tira o lixo de dentro de mim. Tira o lixo, porque tá sinistro. Eu tô ficando esgotado. Eu tô escondido debaixo de um monte de escombro. E eu tô morrendo. Sabe? Corre diante do Espírito Santo, querido. Corre diante do Espírito Santo, porque a carnalidade, fontes sujas, irmão, vai matando as pessoas. Nós precisamos chegar diante do Senhor. Por fora a gente é coisinha fofa de Jesus, Hello Kitty, bonitinho. Mas por dentro, irmão, existe muito sepulcro caiado. Existe muito sepulcro caiado. Por fora está tudo em ordem, está tudo bonito. Mas por dentro tem podridão, tem mau cheiro. Tem restos de morte lá dentro. E é o Espírito Santo, que é esse Espírito de vida, o Espírito que ressuscitou Jesus do mundo dos mortos. Ele habita dentro de nós, ele é o Espírito da verdade e ele vai sondando o nosso coração. Ei, vai por aqui. Ei, não toma essa atitude. Ei, age assim. Ei, para de pensar assim. Você precisa ser transformado nisso aí. Não é assim. Não faça isso. Não fale isso. Não se junte a esse tipo de pessoa. Vigie, preste atenção. Escute o que está entrando no seu coração. Tem coisas e palavras que estão contaminando a sua fonte. Nós temos 66 livros. Mas o Espírito, que foi o autor desse livro, do nosso lado. Amém, irmãos? Quando a nossa fonte é limpa, meu irmão, tudo é limpo. Quando o rio de Deus passa, tudo começa a ganhar vida. Quando o rio de Deus passa, irmão, vai levando toda a sujeira. Toda sorte de carnalidade, toda sorte de maldade, toda sorte de morte, tudo aquilo que é morte. E o rio de Deus vai passando e a vida vai brotando. Vale a pena, irmão. Vale a pena ter as fontes limpas. Vale a pena deixar a palavra ser esse decanta. Ser esse purificador das águas turvas da chuva. Vale a pena deixar a palavra de Deus lavar a gente por dentro, porque ela aponta assim as intenções do nosso coração. E o Espírito, que é o autor dela, está juntinho. Vamos lá, eu não desisto de você, não. Você pode estar desanimado. Você pode estar cansado. Mas o Espírito não se cansa nunca. Ele não se cansa de trabalhar em você. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Aleluia. Vai ter dia que você vai estar cansado. Vai ter dia que você... mas o Espírito Santo não para. Ele tem energia para sempre. Ele é a energia de Deus, ele é o poder de Deus, ele é a pessoa de Deus habitando dentro de nós. E ele não para, ele não para. Ele vai trabalhando incansavelmente construindo essa obra. Aleluia. Deus é bom? Sempre bom.
Então, a palavra de Deus, ela nos permite discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio, olha isso, de boas palavras, os nossos lábios derramarão sabedoria. Se o coração estiver cheio da palavra, lábios derramando sabedoria. Coração cheio da palavra, boca derramando sabedoria. Coração cheio da palavra, boca derramando sabedoria. Coração cheio da palavra, boca derramando sabedoria. Salmos 49, versículo 3. Salmos 49, versículo 3. Coração cheio da palavra, boca derramando sabedoria. A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Coração cheio da palavra, boca, lábios derramando sabedoria. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu... Fala bem alto. Em seu... E o homem mau tira coisas más do mal que está onde? Em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio Lembra do que eu falei? Tenha paciência com pessoas que derramam morte, porque na verdade a morte está dentro delas. Eu sei que tem pessoas que te aborrecem, no meio dos seus entes queridos, no meio da sua família. Eu sei que tem pessoas lá com as fontes completamente sujas. Guarda essa palavra aí no seu coração, querido. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa que derrama maldade nos lábios, na verdade a maldade está dentro dela. E ninguém sofre mais quando a maldade habita dentro de si do que a própria pessoa, o autor da maldade. Você entende? Então perdoe, se esquive. Faça como o Senhor nos diz, nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. O que a serpente ela precisa para fugir? Apenas um pequeno buraco numa caixa. Ela sumiu, cadê? Ela se esquivou porque tem predadores em volta. Você entende? Simples como a pomba, prudente como a serpente. A serpente ela sabe a hora de abaixar. Ela sabe a hora de fugir. Ela sabe a hora de atacar. Então, meu irmão, tem situações na sua vida, pessoas más, com a fonte contaminada, com o coração mau, que tá te caçando. A gente sabe que tem um capiroto sinistro atrás dessa pessoa. Mas tem pessoas más mesmo, coração mau, que ainda não foi transformado ainda por Jesus, que ainda não teve a sua fonte purificada. E você, meu irmão, simples como a pomba, pá, pombinha. Cara de besta, simples. Cresce paz. Prudente como a serpente. Opa. Shhh. Como é que é, pastor Bruno? Quem estava hoje de manhã? Simples como a pomba. Prudente como a serpente. Ágil para sair de situações difíceis. Ágil para sair de momentos, sabe? Onde a gente vai sendo encurralado com palavras de morte, com briga. Sabe aquela pessoa da sua família que está sempre querendo arrumar briga com você? Está sempre tentando pegar você? Seja prudente como a serpente. Não vai pegar a Bíblia e tentar pregar, você vai para o inferno. Ei, você vai tomar, meu filho. Porque você já é odiado. Você já é odiado só por carregar o nome de Cristo. Você vai tomar paulada. Então tem momento, irmão, que a gente vai pregar com as nossas atitudes. E só. E tem momento, irmão, que na hora de pregar, não é hora de calar a boca e sair fora. Sabedoria, tá entendendo? Crente não é bicho besta, não. A gente tem o Espírito da verdade dentro da gente. Você vai discutir com quem que tá doido para pegar você? Aprende, irmão. Ó. Simples. Como a pomba. O mal tá vindo assim, você já acha o buraquinho na caixa e... Dá licença que eu vou ali comprar um pão. Sentiu uma fome de repente? Entende? Então faça isso. Guarde o seu coração. Deles procede as fontes da vida. Seja prudente. As pessoas derramam aquilo que está dentro delas. Alguém só derrama com os lábios o que na verdade está dentro de seu coração. Eu vou te ensinar uma coisa que vai te confrontar muito. Talvez você vai ficar assim, não, a pastora é doida. Sabe tudo o que você pensa das pessoas? Essa vai te pegar. Sabe tudo o que você pensa das pessoas? É o reflexo de quem você é.
Tudo que você pensa sobre as pessoas. Você está sempre em julgamento? Fulano é isso, fulano faz aquilo. É o reflexo do mal que está dentro de você. Não, pastor, eu te odeio para sempre. Nunca mais quero ouvir um sermão seu. Sério, meu irmão, me perdoa, porque o dia que eu ouvi isso também eu fiquei com raiva. Eu, como assim? Eu não acredito nisso. Mas foi o Espírito Santo já limpando a minha fonte. Uau, então quer dizer que é toda a doideira, toda a noia que está dentro da minha cabeça, na verdade é minha? Não é da pessoa? Uhum. Jesus volta agora. Seria um bom momento. Sério, irmão. Por isso que a gente precisa passar o nosso coração em revista diante do Senhor. Como a gente pode julgar o outro, sendo que a gente está cheio de coisas para acertar? Sabe, eu conversava com uma pessoa essa semana a respeito das intrigas da mente. As intrigas da mente. E eu gosto muito de ouvir a pastora Clésia. Ela tem muitos conselhos sábios. Eu gosto muito de conversar com ela. Às vezes eu vou até 3 da manhã, tem dia, só escutando, ouvindo. Pastor Bruno, só escutando. Eu gosto muito de conversar com eles, porque eu sou discipulada por eles. Pastor Gilto, nossa, esse homem acaba com a minha raça. Mas ok, e eu exponho o meu coração para ser tratado por eles. E pastor Bruno falou de uma coisa muito interessante, que ele aprendeu num dos seminários, umas coisas que ele estuda, porque ele não para nunca de estudar. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, a mente de um ser humano, ela é tão intriguenta, ela procura tanto problema, que um exemplo, se uma pessoa estiver numa palestra, vamos tirar o contexto igreja, uma pessoa, um coach, alguém, ela está dando uma palestra e um auditório está lotado, 5.000 pessoas no auditório. E a pessoa está ali dando palestra, está dominando todo o conteúdo daquilo que ele está ensinando, do curso que ele está aplicando e tal. Tudo bem. E a mente humana, ela busca tanta intriga, ela busca tanto o problema, que esse palestrante, ele não está observando as 4.999 caras que estão sorrindo para ele. Uau, uau. O palestrante não está olhando, ele está olhando para um que está assim. Nada a ver. E o cara está incomodado e ele está se sentindo destruído por causa da negação de uma pessoa no meio das 4.999. Tem 4.999 aceitando tudo que ele está falando, mas tem um que está rejeitando e fazendo cara feia para ele. E ele está ali, ó, tenso, porque tem alguém discordando no meio daquela plateia do que ele está falando. O que é isso? Intrigas da mente. A mente humana, ela sempre procura a discórdia. Ela sempre procura aquilo que está errado. Ela sempre procura aquilo, sabe que... um exemplo, tem 10 pessoas que te amam e tem uma que te rejeita. Você se torna escravo da uma que te rejeita. Você acha que sua vida está entrando em colapso. Ai, estão comentando e estão falando. Aí está tudo destruído. Está tudo destruído nada, só tem um mané, um boca suja falando besteira. Tem 10 que te amam, 10 que estão contigo. 10 que está na luta, na alegria, está contigo. E tem um boca fedida que está falando mal de tu e tu está aí. Está aí. Boladão. Intriga da mente, irmão. Jesus, ele não atingiu supremacia. Jesus não atingiu aceitação máxima. Jesus foi perseguido. Por que você quer aceitação máxima? Por que você quer que todo mundo te ame e bata a palma para você? Você vai ser rejeitado mesmo. E é melhor você aceitar que dói menos. Dói menos. Mas saiba que tem muito mais para te amar do que pessoas para te rejeitar. Uma vez Deus falou isso comigo. Eu estava passando por situações muito complicadas. E uma pessoa muito sábia na palavra chegou, não é do nosso meio, não é desse estado. Foi e falou assim, olha, você está passando por essa situação. O mesmo instrumento que o diabo tentar levantar para destruir você, Deus vai levantar da mesma espécie para honrar você sobre a face dessa terra. Se o diabo levantar uma pessoa para levantar calúnia contra você, para fazer maldades contra você, Deus vai levantar 10, 20 para te honrar sobre essa terra. Então mantenha o seu foco em Deus. Olhe para Deus. E se a gente esquece de toda a promessa? E se a gente esquece de todo mundo que está com a gente e fica focado só em um que é negativo?
Ai, o mundo me odeia. Eu perdi o propósito da minha vida. Não. Sai desse lugar. Sai dessa prisão. Você vai ser rejeitado sim, meu irmão. Jesus foi o nosso mestre e nós somos discípulos dele. E nós seremos rejeitados e odiados sim. Você está entendendo? E seja curado então nas suas emoções, irmãos. Se o Satanás levantar um para odiar você, para caluniar você, Deus vai levantar 10, 20, 30, 40 para estar do seu lado, para falar, ei, estamos juntos. Seja no vale, seja no monte, meu irmão, vamos caminhar. Vamos prosseguir para o alvo. Não para ouvir, sabe, piruada do diabo não. Caminha, irmão, foca lá na frente. Olhe para os olhos de Jesus e continue caminhando. Não pare na rejeição. Não pare na rejeição. Caminhe rumo a quem já te aceitou. E vão ter outras pessoas no caminho. Vão ter outras conexões no caminho que vão fortalecer você. Está na hora de esquecer o que ficou para trás. Passou, passou. Segue em frente, irmão. Olha para frente, irmão. Deus está esperando você de braços abertos. Existe um prêmio. Pastor Bruno falou hoje de manhã, existe um prêmio para cada um. Na corrida do mundo, um só leva um prêmio. Mas na corrida, na maratona celestial, todos levam um prêmio. Existe um prêmio para você no final da caminhada. E Cristo já está de braços abertos, esperando a mim e esperando você no final, na linha de chegada. Cristo está nos aguardando, com galardão nas mãos, para nos entregar de toda a boa obra que nós manifestamos nessa terra. Por isso, guarda o teu coração, porque dele depende essa maratona. Dele depende toda a sua vida. Esquece a rejeição e luta contra a própria fonte. A fonte que quer ser suja de dentro de você. A fonte que quer se contaminar. Quando o diabo traz pensamentos, intenções. Guarde o seu coração na palavra. Vai lá na palavra, Deus lava. Lava aqui, Senhor. Eu me purifico na tua palavra. Eu não vou focar naquilo que está negativo, aquilo que está errado à minha volta. Eu vou focar no Senhor. E eu vou lutar contra mim mesmo. Porque os meus maiores gigantes são os meus defeitos. Do que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E eu acredito que a salvação é o maior prêmio. A salvação, a coroa, o galardão, aquilo que Jesus tem para nos dar é o maior prêmio que nós vamos receber. Guarda o seu coração. Porque dele procede todas as fontes da sua vida. Você depende dele para tudo. Eu tinha alguns tipos de fontes para te falar, mas em outro momento eu falo, porque realmente eu me senti conduzida e movida para o Espírito Santo para trazer algum entendimento. Mas eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar para nós orarmos. E nessa tarde, início de noite, é o meu apelo a você. E é o que eu faço diante do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de dominar a si mesmo. Do que adianta eu pregar a muitos e eu mesmo ser reprovado? Do que adianta eu querer ter um ministério próspero? Do que eu ser aplaudido pelas multidões? Do que eu querer ser, ovacionado pelas pessoas e no final da caminhada eu ser reprovado? Por causa do meu coração. Por causa das intenções do meu coração. Sabe, querido, a religiosidade, ela se preocupa com a capa externa. O evangelho quer mudar a sua fonte, quer mudar você por dentro. O evangelho de Cristo vem para limpar dentro. Aquele lugar que só você, a palavra e o Espírito Santo conhece. Por fora, é fácil a gente mostrar a espiritualidade para as pessoas. Basta levantar a mão e derramar uma lágrima de cada canto do olho. Uau, como fulano é espiritual. Basta orar em línguas ou então profetizar. Que as pessoas do lado de fora vão acreditar na nossa espiritualidade. Mas existem coisas dentro de você que precisam ser vencidas, precisam ser lavadas, precisam ser transformadas, precisam ser modificadas. E está longe dos olhos do Instagram, das redes sociais, está longe dos olhos visíveis das pessoas. Então, nesse momento, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. E eu sei que essa mensagem ela é profunda, ela pega a gente por dentro. E eu quero que, como salmista, você faça uma oração aí no seu lugar. Senhor, sonda o meu coração.
Sonda o meu coração. O Senhor conhece o íntimo do meu ser. Antes de eu falar, não existem palavras que possam te impressionar, porque antes de eu falar, o Senhor já sabia o que eu ia falar. Talvez eu sou um lixo de um hipócrita que eu venho para a igreja na esperança de que todos acreditem que eu sou crente, que está tudo bem. Mas o Senhor sabe que está mal. O Senhor sabe que a fonte está contaminada. E eu exponho o meu coração nessa hora ao Teu Espírito, à Tua palavra, para que a minha fonte seja purificada. Senhor, nessa tarde, purifica os nossos corações. Nós passamos em revista o nosso coração diante do Teu Espírito. Porque nós não queremos, Pai, correr uma jornada, uma caminhada e no final ser reprovados. Nós colocamos o nosso coração em revista diante do Senhor. Sonda os nossos corações. Pai, o Teu Espírito, que é o Espírito da verdade, habita dentro de nós. Habita. Mora dentro. Então nos conduz à verdade. Nos conduz à verdade. A purificação, ao arrependimento das obras mortas. Daquilo que eu faço quando as luzes da igreja se apagam. Quando eu vou embora para casa, quando a segunda-feira começa. Aquelas coisas erradas, escondidas que eu faço, que eu acho que ninguém está vendo, mas o Teu Espírito está vendo e a minha fonte está sendo limpa nessa hora porque eu me arrependo desse pecado. Eu confesso ao Senhor. Eu confesso ao Senhor a minha condição interna, porque por fora parece que está tudo certo, mas por dentro está um lixo. E eu exponho toda a porcaria, eu abro o sepulcro caiado, eu abro o sepulcro para que a morte saia. E venha o Espírito Santo, venha o Espírito Santo com essa pá da limpeza, venha o Espírito Santo com a palavra e comece a lavar. Comece a lavar o meu coração, comece a lavar as minhas intenções. Comece a lavar toda a inveja que eu não demonstro, mas eu estou sentindo. Comece a lavar toda a maldade que eu não demonstro, mas eu estou sentindo. Comece a lavar todas as intenções, todas as motivações erradas do serviço que eu presto, da generosidade encapada, da bondade mentirosa que eu manifesto, só que está cheio de intenção de manipulação por trás. Nos perdoa, Pai, nos perdoa por essa sujeira. Lava a fonte do nosso coração, tira a capa. Nós queremos ser verdadeiros, Pai, de dentro para fora, brilhar a Tua luz, ser verdadeiros e íntegros como Jesus foi. Verdadeiros, Pai. Verdadeiros, Pai. Nos ajude, Senhor. Não nos deixe como estamos. Que nós sejamos fortalecidos nessa tarde. Que nós sejamos limpos nessa tarde pela Tua palavra, pelo Teu Espírito da verdade. Pela Tua palavra que mostra as intenções verdadeiras que estão lá dentro, que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo, a Tua palavra está sondando. E nós expomos e nos tornamos vulneráveis ao Senhor, aos lixos internos, para que sejamos purificados e lavados. Nos arrependemos e declaramos a soberania do Teu Espírito em nós e através de nós. Nós declaramos que nós queremos manifestar vida e não morte. Nós queremos que os nossos relacionamentos sejam purificados. Nós queremos que as conversas sejam limpas. Nós queremos, Pai, que o relacionamento com a nossa família, com o nosso cônjuge, seja do Teu agrado. Nós queremos Te agradar, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser verdadeiros e fiéis a cada dia mais, para que a nossa luz brilhe e que as pessoas glorifiquem o Teu nome olhando para o nosso caráter. Olhando para o nosso caráter. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Que em Cristo Jesus eu tenha ajudado você a ser íntegro e verdadeiro diante do Senhor. Esses são as minhas mais profundas orações ao Espírito Santo, aquele que conhece a gente verdadeiramente. Amém? Deus abençoe sua vida. Que 2021 seja um ano incrível para todos nós. E eu sei que vai ser, porque com Jesus só vai melhorar. Você pode dizer isso para alguém? Fala, irmão,
com Jesus, só vai melhorar. Ele é a fonte da água da vida. Aleluia.